6 horas, 45 minutos, hora do esporte. João Vanderlei chegando por aqui. E já com atualizações, como ficou essa tabela na classificação depois dos jogos? Verdade, bom dia novamente para você, Fábio. Bom dia também a todos que nos acompanham. Vamos começar dando uma olhada na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro aqui no telão, para a gente ver como foi que ficou a abertura de mais uma rodada com o Remo ainda na quarta colocação, tá? Com 26 pontos, o Remo se mantém no G4, mas vai ficar de olho no que vai acontecer no restante da rodada, principalmente com Cuiabá e Avaí, que ainda jogam. Essas duas equipes podem ultrapassar o clube do Remo. Então, o Paysandu está lá embaixo, lá em 18º. Pode sair ainda da zona do rebaixamento, mas depende principalmente de derrotas da Ferroviária e também do Botafogo de São Paulo, além de vencer o Curitiba. Mas a gente já começa vendo como foi que aconteceu o jogo do clube do Remo, porque mais uma vez o Leão deixou a vitória escapar jogando como mandante. Ontem, contra o Novo Horizontino, o Leão até saiu na frente, mas sofreu um empate e teve que lutar para não sair derrotado no Mangueirão, e a torcida também ficou na bronca. Vamos ver como é que foi a reportagem de Bruno Amâncio. Mais um duelo daqueles para o Remo na Série B. Na tentativa de voltar ao G4, os azulinos tinham pela frente um adversário que já estava lá, o Novo Horizontino, em jogo válido pela 17ª rodada no Mangueirão. E o técnico Antônio Oliveira precisou fazer algumas mudanças na equipe titular. Sem Reinaldo e Klaus, entregues ao departamento médico, Camutanga e Kaique fizeram a dupla de zaga. Outro lesionado era Marrone, que deu lugar a Matheus Davó. E foi ele mesmo que abriu o placar. Muito feliz pelo gol, individualmente falando, da confiança ao atacante, né? O Leão foi em busca do segundo. Primeiro Jaderson, nesse chute de fora da área. Depois Camutanga, no cabeceio que passou perto da trave. Jean, também de cabeça, quase deixou tudo igual. O empate veio nos minutos finais do primeiro tempo. Fábio Matheus chutou e Robson desviou para o gol para fazer 1-1. Na volta do intervalo, o Remo não vinha bem. Então Antônio Oliveira promoveu duas mudanças. Colocou Regis e o estreante Natan Camargo nos lugares de Jaderson e Victor Cantillo. Só que a saída do volante colombiano não agradou em nada ao torcedor. É um jogador que no último jogo só podia fazer 20 minutos, portanto fez os 20 mais a prorrogação, e hoje estava estipulado essa situação. Eu ainda lhe dei mais 10 minutos. Por ironia, o Remo voltou a assustar. Dessa vez com Kaique. O Remo seguiu rondando a área do Novo Horizontino, mas sem conseguir furar a defesa. No contra-ataque, o Tigre ficou perto de virar a partida. Matheus Friso também teve chance, 2 vezes, mas parou em Marcelo Rangel. O dia não era nada bom para os azulinos. Caio Vinícius e Camutanga saíram de campo sentindo dores musculares. Enquanto isso, Marcelo Rangel seguiu salvando o Remo, como nessa cabeçada de Pablo Diego. O camisa 7 do time paulista ainda teve essa outra oportunidade. Na sequência do lance, o zagueiro Kaique desabou, sentindo cãibras. Saiu de maca, mas como o Remo não podia mais fazer substituições, ele teve que ir no sacrifício até o fim, que não demorou muito. Remo e Novo Horizontino ficaram mesmo no empate em 1-1. Cara, sentimento ruim, né? Começamos bem o jogo, abrimos o placar. Depois a gente não quis mais o jogo, parece, né? Precisou tomar o gol para correr atrás de novo, jogar de novo. Então é levantar a cabeça, né? Trabalhar, não tem outra palavra a falar. O torcedor tem o direito dele, né? Até porque o time vem desempenhando bem, a gente está brigando lá em cima. Então é seguir trabalhando firme para essa vitória vir e conseguir essa junção que tá bonito entre torcida e jogadores. Não foi o resultado esperado pelos azulinos, que não vencem jogando aqui no Mangueirão desde o dia 8 de junho, quando bateram o Operário por 2-1 pela 11ª rodada da Série B. Só que esse empate diante do Novo Horizontino leva o Leão
ao G4, agora na quarta colocação com 26 pontos. Acho que o empate acaba por ser um resultado justo contra uma equipa extremamente desafiante, uma equipa extremamente física, que com certeza vai estar connosco a lutar até ao fim do campeonato pelo acesso. Mais uma vez, o Remo apresentou muita dificuldade com a bola no pé, né? O que o Novo Horizontino também teve. Olha que são duas equipes que estão brigando lá pela parte de cima da tabela, né? O jogo foi bastante truncado em muitas oportunidades, até o gol do Clube do Remo que a gente vê agora é um exemplo disso. É um passe desviado no meio do caminho, numa tentativa de enfiada do Pedro Rocha, que acaba sobrando para o Davó, que ontem finalmente ganhou uma oportunidade como titular, né? Aproveitou bem, fez gol, jogando como centroavante. O Remo que tentou um ataque um pouquinho diferente. Marrone não pôde jogar porque ficou lesionado de última hora, não conseguiu se recuperar do choque ainda do último jogo, mas o Remo só conseguiu fazer uma boa partida no início do primeiro tempo, né? Enquanto o time teve gás, conseguiu aguentar a equipe do Novo Horizontino, que depois foi crescendo. No finalzinho do primeiro tempo, acabou empatando o jogo. E na segunda etapa, faltou perna. É isso realmente que aconteceu com o Clube do Remo. Muitos jogadores chegando nessa última janela de transferências e também nesta agora, que vai finalizar só em setembro. A maioria desses jogadores, como Freitas, como também o Natan Camargo, que chegaram nessa semana, já foram para campo e são jogadores que ainda não estão 100%, pelo menos no ritmo de Série B do Campeonato Brasileiro, que é um jogo mais físico, é um jogo mais acelerado, com mais correria. E os zagueiros do Clube do Remo também são demonstrativo que mesmo que os caras que já estavam aqui há meses ainda tem um déficit. Camutanga, com metade do primeiro tempo, já estava puxando a perna. Kaique também teve muito trabalho. Tiveram boas atuações, principalmente Camutanga, mas é o que preocupa para o Clube do Remo nessa sequência de Série B. E o Antônio Oliveira vai ter que ter muito trabalho para consertar essa parte física para o time aguentar e pressionar. Porque se no jogo contra a Chapecoense, isso porque também teve um a mais no finalzinho, mas contra o Novo Horizontino não conseguiu pressionar nem na reta final da partida, quando a equipe paulista acabou baixando um pouco mais as linhas. Fora o jogo, tem duas especulações sobre o Clube do Remo que a gente traz novidades também aqui. Ao longo do dia de ontem, foi especulada a informação do Adailton, que ele estaria saindo para o futebol japonês e que o Clube do Remo estaria ganhando R$1 milhão com essa transação. Procede, tá? Adailton está saindo do Clube do Remo, ainda vai ser assinado o contrato, mas ele deve voltar, inclusive, para a primeira divisão do futebol do Japão. E olha, 34 anos de idade, o Remo conseguir dinheiro ainda com esse jogador é uma baita negociação, tá? O Adailton fez o seu papel aqui no Clube do Remo, torcida meio que abraçou lá no início, chamou de um novo Val Barreto, mas vai procurar um novo caminho. Sobre Felipe Viseu, também surgiu uma outra especulação de que ele teria pedido para sair do Clube do Remo. Pelo menos, de acordo com Marcos Braz, o diretor de futebol do Clube do Remo, isso não é verdade, tá? Viseu, porém, pelo menos por enquanto, fica no Clube do Remo. Vamos falar do Paysandu, que joga amanhã contra o Coritiba, a partida fora de casa. É mais uma oportunidade para o Papão sair da zona do rebaixamento, hein? No jogo de amanhã, o time inclusive vai ter mais uma opção no ataque. Vamos ver. Para a próxima partida, o Paysandu ganha mais uma opção no ataque. Recuperado de uma lesão muscular, Jorge Benítez está de volta. Me senti bem. Os atacantes precisam jogar, jogadores precisam ter tempo no campo e por isso acelerei a recuperação o mais rápido possível para poder estar de volta com o grupo. Dos 3 gols marcados nesta temporada, um deles foi em um clássico contra o Remo na final do Parazão. No entanto, o atacante paraguaio ainda está devendo, principalmente na Série B. O único gol na competição foi contra o América Mineiro, há 2 meses. É frustrante para um atacante não fazer gols, mas acredito que estamos ajudando para que os companheiros possam fazer. Como disse, tem que se valorizar as vitórias e tentar sair da zona de rebaixamento, onde continuamos, mesmo após 5 rodadas. Agora é hora de deixar o momento ruim para trás, porque mais do que nunca, o Paysandu precisa seguir em frente pela recuperação no Brasileiro. E apesar de o time estar focado no próximo jogo, as polêmicas envolvendo o último jogo aqui na Curuzu ainda repercutem e causam indignação.
O pênalti cometido por Leandro Vilela contra o Atlético Goianiense foi considerado injusto pelos bicolores, assim como a interferência do árbitro de vídeo, que estava ao comando de Marcelo de Lima Henrique. Coincidentemente, Marcelo foi designado para ser o árbitro de campo no jogo entre Coritiba e Paysandu. Como resposta, o time paraense se pronunciou, dizendo que a escala beira o ridículo e que tentará formalmente uma mudança na arbitragem. No entanto, Benítez se mostra compreensivo. É um ser humano que pode se equivocar. Esperamos que não volte a acontecer, porque nós precisamos da vitória. Se a CBF vai atender o pedido para a troca, ainda não se sabe. Independente disso, os bicolores têm que focar em pontuar fora de casa. E se tiver gol de Benítez, melhor ainda. Bom, eu quero fazer gol. Quero deixar minha torcida contente para nos apoiar. Tá aí o Benítez, que está devendo com a camisa do Paysandu, né? Precisa mostrar mais na Série B do Campeonato Brasileiro. Chegou a ter várias oportunidades logo após a saída do Nicolas, mas acabou se lesionando também no meio do caminho. E o Paysandu precisou trazer mais gente, que deu aí um certo potencial, né? Por exemplo, Diogo Oliveira. Esse está de volta. Vai para mais um jogo fora de casa com a camisa do Paysandu. Jogador que fez muita falta durante o jogo contra o Avaí, onde o Paysandu fora de casa não conseguiu fazer absolutamente nada. O Paysandu contava com ele pessoalmente no escape para conseguir ficar pelo menos com a bola no pé. Paysandu vai ter, além do Benítez, o Garcês também de volta, mais um jogo fora de casa do Paysandu, e nessa partida ele vai poder jogar. Vale lembrar que contra o Avaí ele não pôde por razões contratuais. O jogador da equipe catarinense emprestado ao Paysandu e amarraram no contrato de que ele não poderia jogar, mas agora vai estar apto o Papão, um dos melhores jogadores dessa última janela que o Paysandu trouxe. E essa situação é bem inusitada, inclusive, Fábio, gerou bastante questionamento com relação à diretoria do Paysandu, com relação ao árbitro do jogo. Marcelo de Lima Henrique, inclusive, foi mantido. O Paysandu não conseguiu mudar a escala da arbitragem da CBF. Marcelo de Lima Henrique, lembro, esteve no VAR no último jogo contra o Atlético Goianiense, teve participação decisiva na marcação do pênalti, onde o Paysandu acabou se sentindo prejudicado. E olha que, pessoalmente, achei pênalti, tá? Eu acho que foi certa a marcação da arbitragem, mas o Paysandu não gostou. E logo no jogo seguinte, o Marcelo de Lima Henrique vai ser o árbitro de campo. Então, fica aí a indignação do Paysandu. Paysandu que joga contra o Coritiba, Coritiba que não perde a 9 jogos, vai muito bem em casa, é o líder da Série B, e o Paysandu vai precisar se virar para pelo menos roubar um ponto lá. O Paysandu que não vai ter o Rossi e nem o Thiago Heleno para essa partida, tá? Rossi não está lesionado, fique calmo, torcedor, é apenas uma suspensão por cartão amarelo. Mas quem acabou se lesionando nos treinamentos durante essa semana foi o Thiago Heleno. Paysandu tentou testá-lo até o último minuto antes da viagem, que aconteceu ontem à tarde, mas o jogador que havia expectativa de que estreasse nesse final de semana como titular pelo Paysandu vai ficar mais uma vez fora do jogo nesta rodada contra o Coxa. Paysandu que tem uma viagem longa pela frente, né? Já está em Curitiba, chegou na última madrugada, vai jogar no sábado, depois no domingo pega um avião para Brasília, onde faz escala para depois ir para Manaus, onde enfrenta o Amazonas na quarta-feira e depois volta para Belém. Seriam mais de 6.000 quilômetros percorridos. É o papão de norte a sul do país. Nossa, um extremo ao outro, né? Isso difícil, mesmo. Principalmente com esse jogo de amanhã, que já vai ser difícil, mas vamos ficar aí na expectativa e na torcida para que a gente tenha uma vitória essa semana. Remo empatou ontem, vamos ver se o Paysandu consegue essa vitória aqui para os nossos times. Pelo menos um pontinho. Um pontinho. O torcedor está realista, empate, de contra tá o ótimo. líder, tem que conseguir pelo menos um ponto. Verdade. Perder, não que está pode. fora de questão, não pode. Bom, João Vanderlei, a gente está aí na metade da Série B, mas tem outro campeonato também rolando. A Série D está no momento decisivo. Vamos para a penúltima rodada, inclusive, vamos ver a agenda da Tuna e também do Águia de Marabá nesse final de semana, olha só. A Tuna vai enfrentar o Trem, já eliminado lá no Zerão, a Tuna classificada, e o Águia de Marabá joga no sábado às 5 horas da tarde contra o Independência, e atenção total para esta partida. Vamos para a classificação do Grupo A1 da Série D do Campeonato Brasileiro, porque o Águia tem o jogo da classificação nesse final de semana, tá? Águia em quinto lugar com 16 pontos, Manaus em quarto com 17, o Independência em terceiro com 18. É o confronto direto do Águia com Independência. Apenas 2 pontos aí separam as duas equipes, e é aquele famoso jogo de 6 pontos. Porque se o Independência vencer o Águia,
e o Manaus vencer a equipe do Maitá, que é a pior equipe, inclusive, de todo o Campeonato Brasileiro, que é bem provável de acontecer, a diferença de pontos aumenta e fica inalcançável. Lembrando que depois vai ser a última rodada. Então o Águia precisa pontuar, não pode deixar o Independência desgarrar e muito menos o Manaus. Vencer é o principal objetivo. Já a Tuna Luso Brasileira, líder com 24 pontos, está tentando fazer o quê? Conseguir a melhor classificação possível na questão geral do campeonato. Hoje a Tuna está entre as 5 melhores campanhas no geral e na Série D isso é muito importante, porque quando acabar essa primeira fase, começa o mata-mata. E quando melhor você estiver qualificado na classificação geral, você consegue fazer o jogo da volta em casa. E no campeonato de mata-mata é algo muito importante, Fábio. João, obrigada pela participação de hoje. Você volta na segunda? Volto na segunda-feira. Então pronto, segunda a gente se encontra. A Abner quer ir para Salinas, aí... Pois é, a Abner decidiu tirar férias. Boa viagem para você, Abner Ruiz. Mas vamos juntos aqui. Tchau, João. Até a Tchau. próxima. Valeu.